Com vocês agora, Marcelo Dueck, fundador da Luxo, tema narrativas de marca, o mundo de possibilidades. Marcelo é formado em comunicação social pela FAAP, especialização em branding pela Gallup e empreendedorismo social pela Stanford School of Business. Em 2009 fundou a agência Luxo, onde desenvolve projetos para clientes como Heineken, Disney, Facebook, PepsiCo, entre outros. Com vocês, Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde. Agradecer, Renata, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E uma honra também. Eu já fui audiência do Festap por vários anos. Então, fiquei até... Oi? Na FAAP. Pois é. Então, fiquei até emocionado com o convite e estou super feliz de estar aqui. E eu queria dividir um pouco com vocês. Quando a gente pensa em storytelling, né? Logo vem na cabeça as grandes campanhas, as grandes marcas, as coisas que a gente está na TV. E pela Lux eu estou trabalhando com isso já há 13 anos e usando as ferramentas do storytelling, da narrativa, em muitas coisas diferentes, assim. Então, acho que essa é a ideia um pouco, desconstruir um pouco essa ideia do mito do storytelling e ver como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. E, para isso, eu vou começar com um experimento de 1944, que me foi apresentado num curso que eu fui recente agora para Stanford. E eu fiquei fascinado com o experimento porque ele é muito antigo, ele é muito simples e a gente aprende um monte com ele. Então, um videozinho que eu vou passar aqui de 1 minuto e depois tem uma perguntinha para vocês. Boa. Então, vamos pensar que chegou alguém agora na sala, não viu isso aqui. Eu pediria que vocês me ajudem a explicar que história é essa, o que vocês viram aí? Como é que você contaria essa história aqui para alguém que acabou de chegar? Um tweet, assim, sobre o que é. O que vocês viram aí? Uma viagem. Quem viu alguma outra coisa? Agressão. Uma perseguição. Alguém consegue falar mais do que uma palavra, assim, que aconteceu ali? Tipo, uma agressão familiar, assim. Então, uma família... Um homem... Isso, rolou uma... Boa. Alguém viu alguma coisa... Alguém viu alguma coisa que não tem nada a ver com agressão familiar? Ou pensou em alguma coisa que não tem nada a ver com isso? Oi? Uma concorrência entre pessoas? Dois grandes brigando. Um quietinho. Boa, obrigado. Muito bom. Tá, então vou contar para vocês, ó. Na verdade, isso aqui são só figuras geométricas em movimento. Não é nada mais do que isso. E essa é a magia do storytelling, assim. É isso que a gente está o tempo inteiro, e quando a gente recebe informação, a gente está construindo histórias na nossa cabeça sem pensar. O tempo inteiro, não importa o que você vai falar para sua namorada, para o professor, no estágio, para o chefe, para o colega, na rua,
O que você for comunicar para alguém, esse outro alguém está criando histórias na cabeça daquilo que ele está ouvindo. É natural, assim, a gente faz isso, a gente acabou de ver essa experiência aqui agora. Porque a gente precisa sistematizar essas coisas, essas informações, para a gente dar sentido para elas. E é assim que o nosso cérebro opera. Então, quando a gente tem uma boa narrativa para contar para alguém, quando a gente tem uma boa história, o que acontece é que o nosso cérebro não precisa ficar mais processando. Ele entra tipo num módulo alfa, assim, num piloto automático. E a gente cria uma relação diferente porque a gente não tem mais que racionalizar as coisas que estão chegando. E é por isso que é emocional. Porque a gente não precisa mais processar. E aí que está a magia e o poder das histórias de uma boa história. E a Luxo, que é essa agência que eu fundei em 2009, nasceu por causa disso, assim, pela crença de que contar a história é a melhor forma de se comunicar, é a melhor forma de passar mensagem, e que a gente está fazendo isso o tempo inteiro sem perceber. Então, como é que a gente podia encontrar um jeito de usar esse conhecimento, transformar em ferramentas, para poder apresentar e usar isso com as marcas, com as empresas, enfim, em qualquer instância da marca, em qualquer atividade. E aí, lá atrás, em 2009, foi um trabalho de mergulho mesmo no campo da narrativa, das histórias, da dramaturgia, para tentar minimamente ferramentalizar e trazer para o mundo da comunicação e do marketing. São sempre conversas muito intensas, muito profundas, pensar narrativa, pensar storytelling, e a gente precisava trazer de um jeito que fosse dinâmico, funcional, e que as marcas pudessem usar essas ferramentas a seu favor para poder contar melhor as suas histórias e trazer um pouco mais de leveza, de fluidez e de emoção na comunicação, esteja onde estiver. E daí foi que a gente começou então a criar várias ferramentas, alguns canvas, cards, e a gente usa o tempo inteiro esse tipo de coisa lá na agência para poder ajudar os nossos clientes a pensarem qual é a melhor história que eles têm para contar, de acordo com cada projeto, com cada objetivo e com cada desafio. E essas ferramentas, naturalmente, a gente usa em maior ou menor grau, dependendo do cliente, do contexto e do projeto. Mas é sempre o coração dos nossos trabalhos tem a ver com isso, assim. E aí eu gosto de falar de storytelling como uma lente que a gente coloca e usa essas ferramentas para poder olhar, enxergar os problemas de comunicação a partir dessa lente. E eu queria falar um pouquinho dessa lente, do que significa essa lente. Não antes de só falar que a gente tem um privilégio enorme de poder estar trabalhando com as principais marcas do mundo, ao mesmo tempo ser uma agência super pequena, somos em 18 lá dentro, então eu gosto de contar isso, que é o que esse negócio acabou me proporcionando, de dar para as pessoas autonomia, porque é pequeno, então todo mundo tem que fazer, não tem essa coisa de... não tem hierarquia, é todo mundo junto fazendo, para as grandes marcas. Então acabou juntando um pouco do melhor dos mundos das grandes agências que atendem essa galera, mas com estruturas enxutas, onde você pode fazer. A gente está o tempo inteiro lá fazendo coisas. Então, vou passar mais um videozinho para a gente poder entender que lente é essa e como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Obrigado, Rê. Peraí, pulou. Acho que pulou, hein? Eu pulei sem querer. Aí. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable, to bear with unbearable sorrow, to rock with the brave that go, to right the unrightable wrong, to love pure and chased from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far. Bom, então eu amo esse exemplo porque ele é muito curtinho, não tem um diálogo, uma palavra, mas está tudo aqui, assim. Quando a gente pensa naquilo que eu estou chamando de lente, agora eu vou chamar de estrutura narrativa, a gente entender o que está por trás de uma boa história, está tudo aqui. E é claro que eu estou falando de uma estrutura
que é consagrada, é uma coisa conversada, discutida e pensada desde Aristóteles. Na verdade, antes de Aristóteles, o homem já contava história no tempo das cavernas. Não quer dizer que é o único jeito que tem de contar a história, mas quer dizer que é o consagrado e que todo mundo parte dessa estrutura, dessa estrutura, para poder pensar em narrativa. E é uma coisa muito simples, mas a verdade é que a gente não para estudar isso. Poucas pessoas fazem cinema, vão estudar roteiro de cinema, então não está na nossa gramática, assim, não está no nosso dia a dia. Mas se a gente parar para pensar, é muito, muito simples. Ai, meu Deus. Quanto spoiler. Olha só. Uma história é sempre sobre um protagonista. No caso aqui, a gente acabou de ver o Patinho, ele era o protagonista da história, o personagem principal. E esse protagonista, ele quer ou precisa de alguma coisa. Eu vou falar, eu queria que vocês entendessem um pouco isso e fossem pensando na série que você está assistindo agora, tá? Ou na última. É sempre sobre um protagonista que quer e precisa de alguma coisa. E aquilo que ele quer ou precisa, às vezes ele já sabe o que é desde o início, às vezes ele não sabe, ele vai descobrindo. Mas a história nada mais é do que a gente assistir a jornada desse protagonista em busca do que ele quer ou precisa. E tá cheio de obstáculos. Porque também se não tivesse obstáculos, tipo, já acabava a história, imagina, sei lá. Se o Patinho quisesse conhecer o Pato Donald e ele piscasse e já estava lá, não ia dar para contar a história. Então a história sempre é alguém que vai atrás de alguma coisa e tem obstáculos e é difícil conseguir. Essa ideia de um personagem que quer ou precisa e é difícil conseguir é chamada de conflito. Então o conflito é sempre o motor da história, é aquilo que faz o personagem agir, é aquilo que faz o personagem ir atrás daquilo que ele quer ou precisa. Então toda história tem conflito, tem um personagem, tem conflito. E esses conflitos, esses obstáculos podem ir aumentando à medida do tempo, para a gente justamente testar o quanto que esse personagem quer ou precisa daquilo. Será que é de verdade mesmo? Ele quer muito aquilo? E o que vai acontecer então ao longo da história é que a gente vai acompanhar essa jornada e ela costuma ser cheia de altos e baixos. Porque a nossa vida também é cheia de altos e baixos. Então, se eu contar uma história perfeita onde tudo dá certo sempre, a gente fala, pô, mas isso aí não é real. Né? Então, as histórias também são espelho para a nossa vida. E aí isso dá o nome de trama, a sequência dos atos que a gente vai vendo na história. E aí essa jornada toda sempre acontece dentro de um universo, né? É o campo onde essa história acontece, um universo, claro, geográfico, mas mais do que isso, um universo no sentido das regras. Toda história tem regras próprias, né? Independente se é uma fantasia, se é um documentário, se é a novela das 8 ou se é Stranger Things. Todas têm as suas próprias regras, e é isso que compõe o universo. E no final das contas, as histórias estão passando mensagens pra gente. A gente sempre leva alguma coisa com a gente depois de assistir uma boa história. Né? Não necessariamente todo mundo leva a mesma coisa, mas essas mensagens estão num campo aí mais ou menos controlado, que a gente sempre discute, né, a moral da história e tal. Então, essa dinâmica é uma coisa, como eu falei, bem simples, mas se a gente não para pensar nisso, quando a gente vai escrever, pensar, assistir uma boa história, a gente pode se perder. E é por isso que a gente usa isso aqui o tempo inteiro na agência para pensar como é que a gente faz para contar melhor as histórias das nossas marcas, dos nossos clientes. E chamando atenção para isso, né? E essa estrutura, eu estou aqui dentro do mundo corporativo e tal, mas vocês podem usar amanhã, na próxima balada que vocês forem, dá para usar isso aqui. O tempo inteiro, porque é natural nosso. Então, quando a gente conhecer melhor essa estrutura, melhor a gente vai ter capacidade de contar qualquer história. E, logicamente, dentro das marcas. E, logicamente, independentemente do seu stakeholder, do seu público de interesse. Então, aqui mapeei. Ai, deu pau de fonte, né? Esses Szinhos deviam estar lá em cima, gente. Mas aqui eu mapeei, então... bom, a grande maioria dos stakeholders de uma marca, né, de uma maneira genérica, mas só para dizer que existe a oportunidade de contar a história em qualquer uma dessas instâncias. Não é uma coisa exclusiva das grandes marcas, com as grandes agências que vão colocar lá não é sobre isso, assim. A gente pode fazer isso em qualquer lugar. E é isso que a gente vem fazendo na agência ao longo desses anos. E aí queria mostrar alguns cases para vocês, para a gente poder olhar essas nuances. E aí depois a gente pode bater um papo. Então, o primeiro case para a marca Heineken. A empresa Heineken, um case que a gente chama de trilha Heineken.
Gente, está muito... Aí, no Zoom era mais fácil. Então, trilha Heineken, o que acontece? A empresa Heineken compra a Kirin, e aí sai de uma estrutura de 2.000 pessoas para 11.000 pessoas, das quais grande parte dessas pessoas eram vendedores, que estavam mais do que acostumados a bater na Heineken. E do dia para a noite eles precisavam passar a vender Heineken. Então, como é que a gente faz para contar a história dessa marca, trazer todo mundo on board para o outro lado, para o lado verde da força, que a gente gosta de falar, para que eles pudessem entender um pouco mais dessa marca e não vou dizer se apaixonar, mas no mínimo compreender para, enfim, para poder de fato passar agora a trabalhar para dentro de uma outra companhia e aí conquistar corações e mentes aos poucos. A gente fez uma série interna só para a equipe de vendas, para essa força de vendas, para poder contar essas histórias. Isso era sempre dividido em vídeos, e esses materiais aqui que tinham argumentos mais técnicos, vamos chamar assim, e para poder construir a narrativa da Heineken dentro da companhia para essas novas pessoas ao longo, acho que foram 2 meses de trabalho, né, estimulando com esses materiais. Eu vou mostrar um desses filmes aqui. A Heineken não é apenas sinônimo de uma boa cerveja. Ela também nos remete a muita tradição e experiência. E essa história cheia de paixão e cuidado começa há muito tempo. Calma, não tanto tempo assim. Foi em 1864 que o jovem Gerard Adrian Heineken fundou sua primeira cervejaria, arriscando a fortuna da família para provar que a indústria da cerveja iria crescer. Mas foi só depois de 1870 que o estilo Heineken foi criado. Uma experiência premium, leve, refrescante e com atenção aos detalhes, diferente de tudo o que existia no mundo. Essa qualidade superior fez a Heineken ganhar o prêmio de melhor cerveja do mundo em 1889, uma vitória que até hoje está estampada em seu rótulo. Sempre acreditando na internacionalidade da marca, a Heineken atravessou fronteiras, desbravou oceanos e hoje em dia marca presença em 192 países, vendendo mais de 25 milhões de cervejas por dia. Uma receita de sucesso que está no topo do mercado há mais de um século, com o mesmo sabor em todos os lugares do mundo. E apesar de parecer uma longa jornada, essa história está bem longe do fim. Na verdade, agora iniciamos um novo capítulo no qual você é protagonista. E o Brasil é um dos países mais importantes para a nossa marca. Por isso, para dar continuidade a essa história, contamos com você para carregar a nossa qualidade e dedicação que fazem toda a diferença e que tornam a Heineken ainda mais Heineken. Boa, Disney. A Disney, lógico, todo mundo conhece, mas vou falar um pouco da operação da Disney. Ela tem basicamente 2 frentes de negócio. Então, a promoção dos filmes, né, enfim, dos filmes da Disney, em todas as suas franquias. E uma outra coisa, que na verdade é a operação da empresa aqui dentro, que é licenciamento. Né? Então, a Disney precisa o tempo inteiro estar vendendo as novas licenças para varejistas, para indústrias, para parceiros, distribuidores. E a gente, então, precisa convencer essas pessoas que vale a pena comprar a Disney. Eu não sei quem estava na palestra da Warner, que ele mostrou um copinho transparente, um copo... É a lógica, assim, como é que a gente faz para convencer as pessoas que vale mais a pena investir num produto Disney? E aí, só contar a história da Disney não é suficiente, na verdade, porque você vai lá contar a história do Mickey para a ReHap, daqui 3 meses você precisa voltar lá de novo. Não vai contar a mesma história do Mickey para a ReHap e daqui 3 meses. Então, assim, como é que a gente pega as narrativas? Bom, eles são os maestros da narrativa, mas a gente cria narrativas comerciais a partir das histórias que estão lá. E aí essa é a ideia do projeto, a gente está o tempo inteiro então pensando cada uma das franquias para contar novas histórias a partir dessas coisas. E é um trabalho super legal aqui é um exemplo de Spider-Man, de olhar para a história do herói, entender o que ela tem para ensinar para a gente, que tipo de insight isso pode gerar comercialmente e como é que a gente pode usar isso em apresentações, em vídeos, para mostrar que vale a pena investir em Spider, porque tem gente muito louca por Spider-Man por aí, e se você não tiver um copinho
uma mochila, alguma coisa na sua prateleira, você vai perder dinheiro. Então a gente cria toda essa narrativa para Spider-Man e para todas as franquias da marca, os grupos de franquia. Nem posso dizer para vocês a alegria que é poder entrar nesses trabalhos, fazer esses jobs, é muito divertido. E a gente está sempre, então, buscando fãs também das franquias para poder mostrar essa coisa da conexão emocional que a gente tanto ouve e tanto fala. Como é que a gente vê isso na prática acontecendo? E é a nossa busca ao longo do ano para buscar pessoas que viram personagens tipo o João. Meu nome é João Victor Ferreira de Lima, tenho 7 anos. Meu filme favorito é Homem-Aranha de Volta ao Lar, que ele salva o vilão, ele ainda salva a menina que ele gosta, ainda salva a cidade. Ele salva todo mundo. O Homem-Aranha me inspira a ajudar as pessoas, tipo ajudando a atravessar ruas, idosos. Eu quero ser policial para continuar ajudando pessoas. Então agora eu quero que você pense num nome de herói, então, pra você ser. Quem você vai Super João. O uniforme era verde, tinha o J aqui. E o J era azul e eu tinha esse cabelo. Então vamos lá, voar. Pode ficar? Claro, é sua carta. Elô! Oi, João. O Homem-Aranha tem uma nova missão. Ele precisa da sua ajuda. Dessa vez ele não vai batalhar contra um mistério ou salvar Mary Jane. Espero que goste. Obrigada, Homem-Aranha, por lançador de teia, por boneco, pelas máscaras. Muito obrigado mesmo, eu gostei muito. Então a gente fica caçando fãs pelo Brasil para poder contar essas histórias e dar argumentos reais e práticos de como é importante você ter, nesse caso aqui, o Homem-Aranha na sua prateleira. A Visa começou um trabalho em 2016 de investimento social privado, que é apoiar ONGs, apoiar causas. E ela criou um programa chamado Visa Causas, onde todo cliente Visa que fizer qualquer compra, cliente cadastrado no programa que faz uma compra, gera uma doação da Visa para as ONGs apoiadas pela causa. Esse foi um programa que começou em 16, ou 17, acho que 16, e depois de 2 anos, começaram a nascer histórias do que estava acontecendo nas organizações, e aí a Visa nos contrata. Na verdade, a gente trabalhou em parceria com uma outra produtora, vocês já vão entender, mas para contar histórias dessas causas e do que estava acontecendo na ponta, para poder estimular tanto os clientes a continuarem usando o cartão, quanto a não clientes. Pô, se você passar a ter Visa, você pode apoiar uma causa e você vai poder escolher a sua causa. Então a gente criou uma série gigantesca, foram 70 filmes, sobre 18 ONGs espalhadas pelo Brasil inteiro, contando histórias de diferentes causas, causa animal, crianças, eu não vou lembrar todas agora. Mas, enfim, são 5 causas macro que a Visa selecionou, e a gente, então, contando essas causas para poder divulgar isso nas redes, no YouTube e, lá, naturalmente, junto com os clientes. Então, vou mostrar um dos filmes aqui, Doutores da Alegria. No hospital, a instituição estava muito focada para cuidar da doença. O foco antigamente era, vamos cuidar do que está doente, bem objetivo e prático. A gente veio para quebrar um pouco essa lógica. Mesmo dentro desse ambiente sério, estéril e tudo mais, tinha espaço para a criança rir, se divertir, brincar, ter uma experiência de conexão com a sua saúde, e a alegria faz isso. Eu acredito que quando esse palhaço sai
do métier, do dia a dia que ele está acostumado. Ele, quando vê que tem criança dentro desse estabelecimento e que por causa disso elas não podem ir até o circo, então ele leva o circo até elas. Mas quando ele chega ali na porta do hospital, o pessoal fala, não, aqui você tem que ser um especialista. Então ele fala, tá bom, eu sou. Em quê? Eu sou besterologista. E aí então o cara na catraca fala, tudo bem, pode entrar. E aí ele entra para cuidar exatamente desse aspecto, que impacta no físico, mas está muito mais no coração, na emoção. E no direito de ser criança, mesmo nessa adversidade. E para os pais, não tem sensação mais linda do que ver um filho, num momento de doença, reagir a uma palhaçada. Então, na dúvida, tenha sempre um besterologista por perto. Boa. Sucrilhos. Esse é um case super recente, do começo do ano. Sucrilhos passa por um processo de reposicionamento da marca e na verdade, uma nova expressão para a ideia do Desperte um Tigre em Você, que eles se conectaram com o Instituto Reação, do Flávio Canto, de judô. E aí toda a estratégia da marca passa por essa associação, né, de como é que você cria uma narrativa para poder explicar essa associação e para você usufruir e transformar, na verdade, essa relação de Sucrilhos com o Instituto num ciclo positivo, né, de construção de marca, mas também de aporte, no caso no Instituto, na causa e no esporte, como motivador, como facilitador do desenvolvimento dos jovens e tal. No caso, Reação, a sede principal fica na Rocinha, no Rio. E aí colocamos aqui várias frentes, porque a gente pega essa iniciativa e a gente fez algumas peças diferentes, assim, para contar histórias sob diferentes perspectivas para diferentes públicos. E isso é muito legal, porque nos dá a oportunidade de entender um pouco aquela ideia que eu falei, que eu comecei da lente, de como é que você vai mexendo em cada uma daqueles elementos e você pode gerar novas histórias. A temática, o contexto é sempre o mesmo, mas as histórias podem mudar. Então, vou começar aqui numa lógica não linear, mas acho que vai ajudar a entender o projeto, para vocês verem 3 peças que a gente fez para poder contar essa história para diferentes audiências. Então, a primeira delas foi o filme que na verdade, que o foco era consumidor, principalmente consumidor, mas a comunidade em geral, né? Não é por acaso que os tigres são respeitados por onde passam. Eles têm garra, têm força, têm coragem, mas seus dentes afiados não são sinônimo de vitória. Afinal, os verdadeiros desafios acontecem fora do tatame. No ano do tigre, Sucrilhos se une ao Instituto Reação para ficar ao lado dos mais valentes, que acordam todos os dias sem a certeza da vitória, mas com a certeza de que irão lutar até o fim. Queremos alimentar o futuro dessa alcateia, oferecendo esperança para quem entende que desistir não é uma opção. Sucrilhos, desperte o tigre em você. Que foi apresentado antes desse daqui, porque era para a força de vendas. Então, antes do lançamento dessa campanha, numa convenção, que aconteceu, não lembro se 1 ou 2 meses antes, a gente precisava comunicar para a força de vendas o que estava por vir. E aí a pegada, o filme nem estava pronto, assim. É uma pegada que não tem nada a ver com essa daqui, porque é um outro tipo de narrativa, que tem uma outra audiência, que muda toda a história. Pessoal, eu sou o Flávio Canto, a gente está no lugar mais importante da minha vida, que me transformou.
Rio de Janeiro, Rocinha, foi aqui que começou o nosso instituto. O Reação, ele vai muito além do judô, do tatame, da arte marcial. O nosso mantra é faixa preta dentro e fora do tatame. E a gente está o tempo inteiro trabalhando na cabeça deles que aqui é uma fábrica de gigantes, que a gente pode e deve sonhar grande. A gente não constrói nenhum sonho grande sem garra, não existe isso. Porque são os momentos que a gente perde, os nãos que a gente recebe, que vão definir para onde a gente vai, né? São as reações diante desses tombos que vão definir se a gente vai chegar lá ou se a gente vai parar antes. E quando a gente fala de um lugar como esse, né, com tantos nãos, eu tenho que estar o tempo inteiro respondendo, com otimismo, perseverança e especialmente com garra. O Reação foi a melhor referência que eu tive na minha vida toda até hoje de como o esporte pode salvar vidas e como o esporte é esse mecanismo de inserção social e transformação social. O Reação mudou minha vida. O Reação mudou muito minha vida e posso dizer, o Reação é a segunda família para mim. Ter sucrilhos com a gente, para mim aqui, tem uma força assim muito simbólica. Eu cresci comendo sucrilhos, então ele sempre esteve presente. E quando a gente fala em sucrilhos, a gente fala de time grande. Quanto maior nosso time, maior o impacto que a gente vai poder construir nesse nosso país que precisa de tanta coisa, né? Então, me sinto mais forte. Obrigado por convidarem o Reação para fazerem parte do time de vocês e vocês fazerem parte do nosso time. Pra gente é uma honra tremenda. A gente vai estar junto, cada vez mais junto. Valeu, pessoal. Sucesso. Desperte o tigre em você. Você vê como a lógica, a narrativa é tudo diferente, assim. E aí, só para terminar, a gente fez um outro trabalho muito específico para falar de features de produto mesmo. E aí, mas para dialogar num outro campo, num outro universo, que é o universo do TikTok. Então, vou mostrar um exemplo de 4 ou 5 filminhos que saíram. Bate e joga de LED. Se rola, bate. Sei lá, e eu do nada eu fico andando na rua e lá, começa a dançar, entendeu? É super aleatório. Minha mãe fica falando comigo: Evelyn, você fica andando, dançando, vou achar que você não bate bem na cabeça. Mas eu adoro. De segunda a sexta eu acordo às 5. Aí eu tomo banho pra ficar bem animada. Depois eu arrumo minha cama, tomo café. E aí eu vou pra escola. Energia pra mim, eu sou uma pessoa com disposição, eu acordo cedo mesmo assim, não acordando cedo, eu tô sempre animada, feliz, porque eu sei que cada dia vai valer a pena. Agora é com felicidade, continua dançando aí e inventa, vai! Dessa, enfim, para falar de vários aspectos diferentes da marca e features do produto. Então, gente, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Estamos chegando no final. Queria deixar esse quadro mais uma vez aqui com vocês, pra gente não esquecer, assim, de quanto isso aqui é importante quando a gente pensa em narrativa, quando a gente pensa em storytelling. Eu mostrei exemplos aqui internos, externos, coisas que foram usadas com clientes, com parceiros. A gente pode usar o tempo inteiro para fazer o que quiser. Claro que o vídeo é sempre um exemplo mais legal de usar, de mostrar, porque o audiovisual permite, enfim, contar a narrativa de uma maneira completa. Mas essa mesma estrutura, essa lógica vale para qualquer coisa, para texto, para post, para foto e vídeo, para foto e texto, para o que você quiser. É sempre a mesma lógica, ela é muito universal. E aí fica a reflexão, né, de que a gente também pode usar isso em diferentes situações, contextos. A gente pode usar histórias reais que vocês viram aqui, ou coisas ficcionais, as jornadas de contar a história inteira, ou terminar antes de propósito para poder fazer um convite. Essa ideia de contar histórias sobre as marcas, sobre os consumidores, você tem... As opções são infinitas, assim. Mesmo coisas de baixíssimo orçamento, tipo o Super João, lá não tinha nada, vocês perceberam, né? Tinha uma câmera lá, quase nem era de celular, mas era uma câmera muito simples, não tinha orçamento. Falei, vamos atrás, vamos fazer. Então, contra um Sucrilhos, assim, que é um orçamento gigantesco, enfim, um circo que se monta. Então, assim, é muito, muito versátil. E aí eu vou terminar aqui com uma reflexão, e na verdade contando um pouquinho de uma outra parte da minha história, que foi quando eu comecei a olhar para isso daqui e perceber que eu podia também apoiar, por meio do know-how e das coisas que eu estava aprendendo com narrativa, um outro campo,
o campo do setor social para além das marcas, para poder também contar essas histórias ou usar o storytelling em favor de causas, de organizações sociais, porque eu acredito muito que essas organizações precisam ter mais voz e contar melhor as histórias, porque eles fazem trabalhos incríveis e as histórias são muito mal contadas. Então foi por isso, estou apanhando demais, né, que nasceu a Social Docs. É uma produtora especializada em narrativa para impacto social. A gente trabalha exclusivamente com projetos de impacto social. Começamos um trabalho que é o nosso grande campo, muito forte, com ONGs, institutos e fundações. Então, privilégio assim de poder trabalhar para Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, Unicef e muitos outros que não estão aqui. Agora, com a onda do SG, começa também um trabalho dentro do mundo corporativo, olhando para o recorte da sustentabilidade. E a Social Docs abre esse campo assim, de como é que a gente faz para trazer essas narrativas que não estão no mainstream, que a maioria das pessoas não conhecem, mas precisam conhecer porque elas que vão ajudar a gente a construir um mundo melhor, e a comunicação tem um papel importante nisso. Então, vou deixar um videozinho que, assim, um apanhadão, só para vocês terem um gostinho do que é a Social Docs, e a gente vai chegar para o final para ver se dá tempo de perguntas. Minha mãe todo dia me falava: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. Imagina uma figura de um líder, raramente as pessoas pensam numa mulher e ainda mais uma mulher negra. Eu faço parte da empresa Júnior, sou presidente atualmente. Eu fui a primeira mulher negra a presidir a instituição e a gente começou a fazer um trabalho de diversidade muito grande lá dentro. Quando você vê a transformação nas pessoas, é isso que me faz acreditar que é possível. Que a gente tenha muitas histórias incríveis de transformação, de cura, de alegria para poder contar e para compartilhar. Que é isso que faz viver valer a pena. Tem uma última, professor. Se por acaso eu ainda não fui capaz de convencer vocês sobre o poder das histórias, vou te dar minha última chance aqui, que na verdade foi um flagrante que eu peguei na minha casa. Faz alguns anos já esse vídeo, mas eu guardo ele com muito carinho. Eu tenho 3 filhos e eu estava indo para o quarto, eu ouvi um zum 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 assim, aí eu olhei, dei um passo para trás e liguei a câmera. Eu queria mostrar para vocês o que estava acontecendo. Imaginar? Olha como eles fazem. A irmã mais velha na época, ela não sabia ler. Ela estava inventando a história. E os dois estavam tipo alucinados, assim, um silêncio maluco. Porque é isso, gente, a gente está o tempo inteiro, a gente vive das histórias, a gente vive para compartilhar, para viver e para dividir essas histórias. Então, da próxima vez que alguém perguntar para você, me conta a sua história, se você conseguir lembrar um pouquinho do que você viveu aqui, do que você viu aqui hoje, talvez você seja capaz de organizar aqueles elementos e contar a sua história cada vez melhor, seja a sua, das suas marcas ou do seu trabalho. Muito obrigado. Cinco minutinhos. Alguém tem alguma Bem. dúvida?
Sem perguntas? Até ali, eu tenho uma ali. Por favor. A minha dúvida, eu assisti também a sua palestra aqui pro Arenas na outra semana. A minha dúvida é que quando chega uma empresa e traz uma coisa mais institucional, se ela já chega com o valor que ela quer passar, que às vezes pode soar um pouco forçado, porque tem algumas empresas que não, às vezes não tem noção, que não combina muito aquele valor com elas, ou se vocês também fazem o estudo de entender qual projeto que vai combinar com o que realmente significa aquela empresa. Tá. Bom, na maioria dos casos, as empresas mais ou menos sabem a mensagem, assim, tem um objetivo lá do que vai contar. Isso mais ou menos acontece. O que a gente tenta fazer é, mostrando essa lente aqui, explicar para elas que se a gente conseguir aplicar um pouco dos princípios da narrativa, a gente vai conseguir fazer um trabalho de mais engajamento, mais emocional e tal. Mas acho que você falou, tem um outro ponto também, que é usar storytelling. Tem um pedaço que é essa busca por esse engajamento, mas tem um outro lugar, e aí principalmente em B2B, só de você conseguir explicar o que uma empresa, uma marca, uma indústria faz, já é suficiente, assim, já resolve muito dos problemas de assuntos complexos e casos que é difícil até de comunicar. Então a narrativa tem essas duas funções, não necessariamente essa coisa do engajamento, sabe? Boa tarde, meu nome é Marcela e eu queria entender um pouquinho de como funciona o processo, porque são linhas estratégicas, por exemplo, dos sucrilhos, né? Então você tinha esse desafio de fazer um vídeo para cada tipo de comunicação ou de público. Então, um voltado para o público que trabalha para a marca, um para o público final e outro para as redes sociais, que provavelmente é um público mais jovem. Então, como é o processo criativo disso? Como que é feito esse brainstorm, talvez, essa busca por referências? Isso vem brifado do cliente ou vocês trabalham com agência? Como que funciona? Varia muito, não tem um modelo único, tá? Então, até porque quando a gente trabalha com essas grandes marcas, a grande maioria dos projetos já vem com algum tipo de direcionamento, seja do global, assim. Então isso varia muito. Tem processos. A gente nunca abre mão das ferramentas. Então tem alguns processos que já vêm direcionados e a gente usa a ferramenta internamente, entre nós, para poder criar e construir. E tem outros processos que não, que eles vêm um pouco mais abertos. E aí vou citar um caso aqui, por exemplo, de Santa Helena, que é da Paçoquita. Então, a marca que não tem o global, não vem assim, a estratégia está aqui. E aí a gente constrói junto com eles a estratégia de storytelling, estratégia narrativa. E junto é tipo, junto mesmo. Senta junto, tem uns workshops, tem umas oficinas para a gente poder usar as ferramentas e discutir e co-criar para chegar no formato, seja qual ele for. Mais alguém, gente? A última aqui. Tá. Meu nome é Afonso, eu sou da Unitoledo, de Araçatuba. Uma pergunta, tipo, só porque eu trabalho no marketing, né? Uma campanha dessa, assim, de storytelling, digamos, na parte da produção, quanto que custa? Você conseguiria falar para mim uma média de... Eu sei que varia muito de projeto para projeto. Mas quanto que custa, por exemplo, para você fazer uma... Quanto que custou mais ou menos para você fazer esse dos sucrilhos? Você diz o projeto todo? Esse dos sucrilhos e o do... E também o do... Qual que foi? Tinha um outro menorzinho. Tinha o da Disney e o antes da Disney. Qual que era o antes da Disney? Heineken, Visa... Da Heineken. Tá. Bom, então você já deu um pouco da resposta. Eu não vou fugir, tá? Mas assim, é absurdo que varia, tá? Sim, É bizarro, eu assim, sei porque que é os absurdo. contextos são muitos. Então, a gente tá falando de coisas de 20 mil, e aí 20 mil é mais simples que o da Heineken. Aquele da Heineken, um projeto de uns... Tô falando de produção, tá? Sim. De 40, 50 mil, até chegar nos Sucrilhos, porque é um filme... Um dos filmes é filme para $500 mil, assim. E então, é muito amplo assim o campo e depende muito de tantos fatores diferentes, desde qual é o tamanho da barca que se coloca de produção, até onde vai passar o filme, porque uma coisa interna tem uma responsabilidade
Esse filme de sucrilhos especificamente foi, tipo, pro Caldeirão do Hulk, pro Fantástico, e aí a responsabilidade é outra, assim, também. Então esse range é muito aberto quando a gente pensa em produção. Não tô falando de mídia, tá? Por favor. Normalmente ela já vem com valor fixo. Ela já fala, olha, eu tenho tanto para gastar com a produção, ou dá para conversar, ou vocês têm que fazer geralmente de acordo com o que o cliente está pedindo, já tem em orçamento, digamos assim. Ah, isso também varia. Varia muito, assim. Eu não consigo te dar essa resposta porque o que a gente, na verdade, tem, o que a gente tenta praticar, e aí, de novo, essa coisa do preço em produção é muito maluco, porque ainda mais hoje, assim, eu posso concorrer com uma pessoa que tem uma câmera na mão e faz sozinha, e sei lá, para ela 7, 8 mil talvez seja suficiente para ela resolver naquela semana. E ao mesmo tempo tem as estruturas gigantes com produto não muito parecido, eu vou exagerar, mas dá para fazer coisas a 200, 300. Então é um campo complexo mesmo. O que a gente tenta fazer é pensar um pouco mais porta para fora do que mais porta para dentro do que porta para fora. Qual é o valor que a gente acredita que a gente agrega? Como é que a gente dá conta de cobrir os custos e ter uma margem que alimente a empresa, que nos dê sustentabilidade. Isso fica variando muito em função do que eu expliquei. Boa, obrigado, gente. Valeu. Parabéns.